Por qual motivo os alimentos refinados, os alimentos ultraprocessados, consumo de leite, por qual motivo esses alimentos podem fazer tão mal para a sua saúde? Você já parou para pensar sobre isso? Eu fiz aqui um esqueminha, um desenho, para eu poder te explicar melhor, para você entender o que esses alimentos fazem no seu corpo a médio e longo prazo. Porque sim, eles podem estar ajudando o seu corpo a adoecer e você não está percebendo. Nunca mais eu vou poder consumir? Você pode consumir, só cuidado, porque você vai perceber que o consumo constante e frequente pode sim causar problemas. Olha isso aqui que legal. Eu fiz aqui um esqueminha para a gente poder conversar, tá? Então, o nosso intestino, quando a gente olha, ele é um tubo. E dentro desse tubo, ele é cheio de tortuosidades. Quando a gente olha aberto, ele fica assim. Então, nós temos as células. Essas células, elas têm aqui uma junção perfeita, tá? É uma junção impermeável para não deixar nada de sujeira passar. E aqui em volta, a gente tem um muco. Esse muco, ele é super importante, porque nesse muco moram boas bactérias. E essas bactérias, elas entram em contato com o alimento quando passa por aqui, para ajudar no processo de absorção desses nutrientes. Só isso? Não. Elas também ajudam no papel de regulação hormonal, de enzimas, várias outras funções que acontecem. Quando a gente entra em contato com esses alimentos aqui, ó, carboidratos, açúcar, lactose, caseína, reduzimos a nossa ingesta de água, tudo isso daqui funciona como um agente agressor. Por quê? Porque eles conseguem vir aqui, reduzir a espessura dessa camada de muco, o que favorece a entrada de bactérias ruins. Não que elas entram, mas elas começam a crescer mais do que as bactérias boas. Favorece a proliferação de fungos. Opa! Aqui. Favorece a proliferação de fungos, levando o seu intestino a um estado de disbiose, ou seja, um desequilíbrio entre a microbiota não saudável, a patógena, e a microbiota boa. Qual que é o problema disso aqui? Aqui começa a haver a produção de endotoxinas. E essas endotoxinas, elas são extremamente inflamatórias, irritativas, alergênicas, fazendo com que esse muco diminua e essas junções que são tão perfeitas, elas começam a abrir, tá? Existe um relaxamento e isso daqui favorece a entrada de toxinas, de tudo aquilo que não deveria ser absorvido. Por outro lado, quando a gente tem menos bactérias boas, que faz a absorção de nutrientes, aqui a gente passa a ter menos absorção desses nutrientes. Então a gente começa a perder nutrientes no bolo fecal. Fernanda, qual é o problema disso, tá? A partir do momento em que eu começo a ter mais presença de endotoxinas, essas toxinas, elas passam para dentro do meu corpo, elas vão chegar no sangue, vão chegar lá no sistema linfático e elas vão ser carreadas para o meu corpo como um todo, eu tô colocando coisas ruins para dentro. E isso vai gerar repercussão da próprio nível intestinal, rins, fígado, cérebro, no toda a parte de tecido conjuntivo, que envolve as articulações, os revestimentos, que são as mucosas, tendão, ligamento, parede de artérias, na pele e no tecido adiposo. As toxinas, elas não podem ficar circulando, então elas passam a ser armazenadas dentro de células, que normalmente acontece dentro do tecido adiposo. Então esse tecido adiposo aqui, ele passa a ficar inflamado. E quando ele fica inflamado, ele fica resistente à insulina. Opa, tá difícil escrever aqui. Ficando resistente à insulina, eu aumento a quantidade de açúcar circulante no meu sangue. E aí eu não paro de comer pão, bolo, torta, massa, pastel, frituras, os ultraprocessados. Então eu acabo criando um círculo vicioso de alimentação dessa inflamação.
essa inflamação repercute como um todo. Lá no meu intestino, eu tenho alteração da função de absorção, alteração da função neuroendócrina, e o intestino, ele se comunica diretamente com o nosso cérebro. Ele tem um papel de regulagem, inclusive de humor. Ele produz substâncias que ajudam a controlar o nosso metabolismo como um todo. O nosso intestino, junto com o cérebro, ele sinaliza para glândulas. Isso vai interferir no cortisol, na serotonina, na dopamina. Isso daqui vai interferir, inclusive, no nosso comportamento. Quando a gente fala de rins, essa toxicidade aumentada faz com que os rins passem a ter mais dificuldade de eliminar tudo aquilo que é ruim. Junto com a inflamação do tecido adiposo, eu começo a reter líquido, porque eu estou inflamada. Então, esse inchaço começa a se estender e leva a uma inflamação crônica. O meu fígado, que é o principal órgão de defesa do nosso corpo, ele dá conta de aproximadamente 80% de todo o processo de limpeza do nosso corpo, ele começa a diminuir. E esse monte de toxina é irritativa para o cérebro. Insônia, mal-estar, irritabilidade, flutuação de humor, ora eu tô feliz, ora eu tô triste, dificuldade de concentração, alteração de memória, tá? Isso tudo está relacionado. Aqui, ó, as artrites, as artroses, as dores musculares, tendinite, próprios quadros de fibromialgia, já se fala muito, mucosas, rinite, sinusite, otite, por conta dessa inflamação. O que é interessante? As células que produzem esse muco, elas têm a mesma origem embriológica que as que produzem a mucosa dentro das outras regiões. Se você tem, por exemplo, uma sinusite que não melhora por nada, tira esses alimentos aqui, porque o estímulo de inflamação que acontece aqui no intestino pode ser o estímulo que está acontecendo aqui também. Fica uma dica, tá? Na pele, a gente começa a ter acne, a gente começa a ter manchas, a gente começa a ter flacidez. Por quê? Porque esse açúcar, a glicose que ele vai virar, ele cola em todo o colágeno, não só da pele, tá? Mas em todos os lugares onde tem colágeno, e ele quebra esse colágeno, fazendo com que essa pele ela fique menos viçosa. Enfim, de uma forma muito resumida, é isso. Toda vez que eu uso processados que são altamente inflamatórios e alergênicos, eu vou mexer com o papel imunológico do meu intestino. Eu vou mexer com a sua estrutura física, com a sua estrutura funcional. Eu vou alterar a sua microbiota e isso vai me gerar repercussões em todo o meu corpo. Então aqui eu posso ter o intestino ou muito preso ou muito solto. Eu posso ir no banheiro uma vez a cada 15 dias ou eu vou 4, 5 vezes por dia. Eu posso começar a reter líquido, fazer pouco xixi, dificuldade de digestão, acordo com boca amarga, acordo com secreção nos olhos, tá? Alteração de cheiro corporal, aqui, dificuldade imensa de digestão, irritabilidade, insônia, nervosismo, estresse, perda de memória temporária, dificuldade de concentração, acho que eu já falei. Aqui, todos os quadros inflamatórios e dores que eu não sei de onde vem, manchas da minha pele, acne, flacidez, aquelas linhas fininhas, tá? Às vezes até aspecto de poro dilatado, uma pele de coloração toda alterada, mais clara, mais manchada, ganho de peso sem causa aparente, dificuldade de emagrecimento, gordura localizada, celulite. Então, tudo isso aqui pode ser começado por isso aqui. E uma coisa que a gente não pode esquecer, problema cardíaco, aqui vem obesidade, aqui vem diabetes e aqui vem as dislipidemias, tá? Alteração de triglicerídeos, alteração de colesterol. Então, gente, muito atenção, muito cuidado com isso daqui. Quanto mais natural, quanto mais orgânico for a alimentação, melhor. Nunca mais na vida eu vou comer? Come de vez em quando ou faça substituições inteligentes, porque hoje a gente tem muitos alimentos que podem substituir. Deu para dar uma clareada do que isso faz?
A gente não tá falando de algo que de imediato vai te dar um problema, a não ser que você realmente seja alérgico, a não ser que você realmente tenha quadros de intolerância já características. E uma coisa muito importante, todo alimento inflamatório dado para criança em excesso pode sensibilizá-lo para a vida adulta. Quadros alérgicos não deixam de existir, eles só mudam de característica. Então, cuide da alimentação dos seus filhos, cuide da sua alimentação, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua qualidade de vida e, principalmente, mudar muito a sua saúde e os seus resultados estéticos, tá bom? Agora, ó, curte aqui pra mim, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita gente que merece saber desse tipo de informação para também ter condições de melhorar a sua vida, tá bom?